já parou para se perguntar quem está por trás de todo e qualquer serviço público que chega até você? Quem são as pessoas responsáveis por manter um hospital funcionando? Quem são os profissionais que organizam os trabalhos de uma rede de ensino? De onde vem a mão de obra que arquiteta e estrutura todo um ministério? São eles os servidores públicos, milhões de brasileiros que escolheram a carreira pública como caminho profissional. Mas como administrar tanta gente? Como garantir eficiência e comprometimento? Como gerenciar uma folha de pagamento tão extensa? Gestão de pessoas na administração pública. Esse é o tema do Eu Fiscalizo de hoje, que começa agora. Por aqui, essa relação Estado-empregador, cidadão-empregado teve início na época do Brasil Império. A ocupação dos cargos só era feita por meio de indicação, direta ou indireta, do imperador. Havia apenas o exercício de cargos sob a modalidade em confiança, podendo o imperador admitir ou exonerar funcionários públicos de acordo com a sua vontade e conveniência. Só em 1967, na sexta Constituição Brasileira, que o concurso público passou a ser obrigatório para todos os cargos, exceto para os cargos em comissão. Mas foi na Constituição de 88 que as regras para a seleção de pessoas pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, passaram a ficar mais claras. Foi quando passou a ser aberta a possibilidade de qualquer brasileiro que preencha os requisitos mínimos se candidatar a um cargo público. Foi quando também começaram a valer os prazos e as regras para as nomeações e para a abertura de novos concursos. Hoje já são mais de 11 milhões de servidores públicos em todo o país, 6 milhões na esfera municipal, 3 milhões nas esferas estaduais e 2 milhões no governo federal. São mais de 10% da população economicamente ativa do país que hoje estão empregados pelo Estado. Mas como garantir qualidade na seleção de servidores? Bom, em relação ao panorama da administração pública brasileira, a gente observou de 2003 para 2016 um crescimento muito grande do número de trabalhadores dentro da administração pública federal. Só para dar um exemplo, esse crescimento ocorreu em outras esferas de governo. Mas de 2003 para 2016, nós tivemos 27% de crescimento da massa de trabalhadores. E ainda da massa de trabalhadores com um rendimento razoavelmente elevado. Então, isso projeta uma máquina pública maior. A questão toda é, o Brasil precisava ter esse crescimento da máquina pública em número de servidores ou o Brasil precisava de maior produtividade dos servidores que estavam trabalhando? É importante que as organizações invistam efetivamente em profissionalização de gestão. Toda a área de RH, hoje, gestão de pessoas, ela foi deixada muito de lado pelos órgãos públicos brasileiros. Muitas vezes as pessoas que lá trabalhavam eram indivíduos que não possuíam a qualificação adequada. E é exatamente nessa unidade onde é mais importante a qualificação, porque há um gasto público muito elevado com as pessoas. Outra questão preocupante tem sido o perfil de uma parcela específica de profissionais que olham para a possibilidade de prestar concurso público pela simples ótica da estabilidade profissional e financeira, deixando em segundo plano valores e visões necessários a quem se compromete em servir o público. Em auditoria na Escola de Administração Fazendária, a ESAF, um dos responsáveis pelo recrutamento e seleção de servidores, o TCU encontrou falhas na definição de perfis profissionais para os concursos. Até então, o foco nos processos seletivos era dado apenas na quantidade de servidores a serem chamados e no impacto financeiro das contratações. A auditoria estava focada em amostra de editais de concurso público e a equipe de auditoria identificou que não havia definição de perfil profissional requerido ou desejado para os cargos que eram objeto da seleção. Então, o que seria esse perfil profissional? Consiste na definição dos conhecimentos, habilidades, atitudes ou outras características importantes para o bom desempenho do cargo.
Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas faz uma dura crítica ao sistema que filtra candidatos para ocupar cargos públicos no país. Foram avaliadas provas de 20 órgãos federais, entre eles o Banco Central, INSS e Polícia Federal. O estudo concluiu que o atual sistema de seleção tende a ser extremamente exclusivo. Isso porque seleciona apenas os candidatos com tempo para poder se dedicar a anos de preparação e com condições financeiras para poder arcar com os custos de bons cursinhos, apostilas, viagens e taxas de inscrição. Além disso, o estudo diz que o atual modelo de seleção, baseado em provas de múltipla escolha, não avaliaria bem o candidato por se tratar de uma prova recheada de pegadinhas e de macetes. E por isso não levaria em conta uma das principais competências para se ocupar um posto de trabalho, a vocação. Esses exames também não avaliariam as competências acadêmicas e profissionais do candidato, porque estão baseados em matérias muito amplas e às vezes até desconexas com o que o candidato vai encontrar no posto público, se for aprovado. Em geral, os processos de alocação, eles devem levar em conta os perfis profissionais requeridos e desejados para a organização. Se a organização não definiu esses perfis profissionais, provavelmente os processos de alocação também serão inadequados. Então, o que as organizações em geral fazem? Elas levam em consideração apenas o interesse individual e muitas vezes relações sociais que os servidores eventualmente possuam. Então, esquecem das necessidades organizacionais, tanto quantitativas, ou seja, a quantidade de pessoas que efetivamente precisam trabalhar naquela unidade, e qualitativamente, os perfis profissionais adequados para exercer as atividades das unidades. É importante entender a diferença entre um servidor de carreira, um cargo em comissão, uma função de confiança e um agente público. O servidor de carreira é servidor público aprovado em concurso e regido pela conhecida Lei 8.112, de 1990. Uma pessoa com cargo em comissão é um servidor público que desempenha funções de direção, chefia ou assessoramento na administração pública. Esse cargo é de livre escolha da administração e a pessoa não precisa ter passado em concurso. Na função de confiança, o servidor necessariamente foi aprovado em concurso público e também é escalado para ocupar cargos de direção, chefia ou assessoramento. Já agente público é um termo amplo para todo aquele que presta qualquer tipo de serviço público ao Estado, como funcionários de bancos ou estatais, por exemplo. Depois de passar no concurso, o servidor público tem de enfrentar o estágio probatório, um período de 3 anos usado para avaliar se o servidor público demonstra ou não aptidão, produtividade, assiduidade, pontualidade, responsabilidade, competência e disciplina para desempenhar as funções do cargo. O servidor que não for aprovado nesse período poderá ser exonerado do cargo. Caso aprovado, o servidor estará habilitado para adquirir a estabilidade no serviço público. Depois de falar dos concursos e da porta de entrada para a carreira pública, no próximo bloco, vamos falar dos servidores na ativa, como é feita a gestão desses servidores e como o TCU fiscaliza essa questão. Até lá!